E aí, desenvolvedor, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, desenvolvedor mobile, e a gente vai continuar a parte de notifications utilizando Firebase, né? Então, no vídeo passado, a gente fez toda a parte do back-end, né? A gente utilizou as nossas configurações, utilizando o nosso Node.js, né? Então, eu já criei esse código aqui. Também vai ficar disponível esse código-fonte lá no nosso repositório do nosso projeto. Assim que a gente finalizar, eu jogo para lá essas definições, eu posso colocar no arquivo à parte. É só o index mesmo JS que você vai precisar para fazer essa parte, tá? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai pegar todas aquelas definições que a gente vai precisar para notificar definitivamente o usuário e mandar essa mensagem para o celular dele, parando assim de só utilizando o log. Então, o que a gente vai precisar fazer? Primeiro a gente vai precisar da definições de dados que veio aqui do Remote Message, tá? Então a gente vai dar um get data e ele vai retornar para a gente um mapa, um chave-valor das propriedades que a gente definiu lá no envio do nosso nó, né? Então se a gente voltar aqui, a gente estava enviando o title body e o sender para a gente conseguir notificar e abrir a activity quando a gente clicar nela. Então, como é que a gente faz para a gente abrir a activity e também escutar esses eventos? A gente vai precisar de uma intenção e do próprio notification nativo do Android. Então, primeira coisa, eu vou verificar se o dado veio null por alguma razão do servidor, ou até mesmo ele não tenha o sender, né? Ele não sabe de onde veio, vai que aconteça. Eu já vou matar a aplicação para ele não notificar nada. Então vou dar um return aqui e ele vai parar a execução, tá? Dito isso, a gente pode começar a criar e dizer para ele onde a gente vai começar a abrir as telas. Então eu vou definir uma intenção aqui chamada de i, tá? E essa intenção ela vai ser criada para a gente dizer para ele para qual tela ele vai, para qual activity ele vai quando ele clicar na notification. Então eu vou dar um chatActivity.class. Isso vai fazer ele inicializar a nossa activity depois do evento do clique. Além disso, a gente vai ter que buscar esse sender, né, lá no nosso Firebase para saber de fato quem que é esse cara. Então eu vou dar um Firebase Firestore, como a gente já vem fazendo nos vídeos passados, e vou pegar pela collection. Vou dar um collection aqui dos usuários, né, o users. E aqui nessa coleção, basicamente o que eu vou fazer é escutar as modificações do sender, né? Então vou pegar um document com data.getSender, né? Então aqui vai vir a hash do sender e eu vou buscar esse cara aqui, vou dar um addon success para escutar os eventos aí de listener. Então vamos lá. Dentro do listener, o que a gente vai ter aqui de importante? O primeiro passo é transformar todo esse document, né, fazer o parseamento para um usuário definitivamente para a gente saber que é o usuário que está enviando. Então vou dar um user, chamar ele de sender e vou dar um document snapshot.toObject e passar o class que é o data bind dele aqui, né, o data model dele. Beleza, aí aqui eu já vou ter esse cara em mãos. Eu vou colocar lá no put extras o user, que vai ser o nosso sender, tá? Lá na nossa activity, para eu saber quem que é. Então aqui eu já pego o user, né? Então já vou ter para quem que eu estou mandando a mensagem, então já vai estar lá a nossa intenção. E aí eu vou criar uma intenção pendente. O que é uma intenção pendente? É uma intenção que espera um outro evento acontecer. Nesse caso, o evento de clique e a notificação propriamente dita. Então eu vou criar aqui um pendente.getActivity. Tá? E eu vou passar application, o contexto da aplicação. O request code eu não vou usar, vou passar 0. A intenção, que é o II que a gente criou. E flags de definições também eu não estou utilizando. Esse aqui é um outro recurso, a gente não vai precisar desse cara aqui por hora. Então eu vou quebrar essa linha aqui, para ficar maior nosso código. Deixa eu só descer aqui. Beleza. Depois a gente formata melhor esse código aqui. Então a gente vai precisar criar agora um canal de comunicação, tá? Nas versões mais recentes do Android Oreo, se eu não me engano, a gente precisa criar ele de uma forma diferente. Então primeiro a gente vai precisar de um Notification Manager. Notification Manager. É um cara que vai gerenciar as notificações. Então, como é que eu pego o Notification Manager? Eu vou precisar fazer um cast da propriedade que é o Get System Services, que tem em todo o contexto do Android, que vai permitir a gente ter esse Notification Manager Services aí. É um manager nativo do Android, tá? E aí com esse manager em mãos, eu vou dar um ID para ele, um canal específico, tá? Eu vou chamar ele de Notification
channel. Notification channel ID. Vou chamar ele de, sei lá, my channel ID 01, por exemplo. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, como tem um probleminha, entre aspas, do Android Oreo, tem a ver algumas mudanças, a gente vai ter que verificar se a versão é do Android Oreo. Então, utilizando SDK int, a gente consegue validar se é o Android Oreo ou superior. Então, pelo version code.o de Oreo, a gente vai conseguir validar esse cara aqui. Cadê aqui? O O de Oreo. Beleza, e aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar um notification channel. E aqui dentro a gente vai passar a notification channel ID que a gente criou e vou dar um nome para ele. Vou chamar de my notifications. Notifications. E depois eu tenho que passar a importância dessa notificação. Então é uma importância padrão, tá? Ela vai ficar padrão em relação a outras notificações. Então eu vou dar esse cara aqui e vou instanciar, né? Ele vai me retornar aí um canal de notificação, vou chamar ele de notification channel. E aí com notification channel, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir algumas propriedades para ele, tá? A primeira propriedade é uma descrição, por exemplo. Vou dar uma description para ele, ele vai pedir, dar um channel description, só para testar. Depois a gente pode criar, por exemplo, ativar as luzes, né? Então enable lights como true. A gente pode definir também, por exemplo, set light color do smartphone como vermelha. A gente pode definir várias coisas aqui, vibrações, padrões de vibrações. Então tem várias coisas que a gente pode ativar aqui. Por enquanto eu só vou deixar esses caras aqui, tá? E vou dar um create. Cadê? Notification Manager. Vou dar um Notification Manager. .create notification channel. E aí eu vou passar esse notification channel que a gente acabou de criar, tá? Essas definições são importantes para que os aplicativos acima do Android Oreo funcionem. Depois disso eu vou precisar do notification compat builder. Então eu vou ter um notification para funcionar nas versões antigas também. E aqui eu vou passar a aplicação, que é o contexto, e vou passar aquele ID que a gente criou. Isso aqui vai retornar para a gente um builder para a gente começar a criar os padrões da nossa notificação. Então a primeira coisa que a gente pode ter, aí a definição você pode fazer de forma como você quiser. É só olhar a documentação aqui da parte de notifications para ver o que tem de interessante para ser utilizado. Por exemplo, só set auto-cancel. Se vai ser autocancelável a notificação, posso colocar como sim. O que mais dá para colocar aqui? Dá para colocar um ícone. Set small icon, vou pôr o lançador aqui, por exemplo. E a gente vai definindo várias e várias coisas da nossa notificação. Eu vou só definir os dados que a gente precisa por hora, que é o que? É o set content title, que é o que está no data.getTitle, tá? A gente vai precisar também do set content text, que é o que está dentro do body. Aqui body, e aqui eu vou definir o final, senão ele não funciona, e eu vou definir também a intenção, que é para qual activity que ele vai, né? Então eu vou vir aqui, na verdade eu criei o método builder e não estou utilizando o builder, né? Mas enfim. Aí a gente vai vir aqui e vou dar um set content intent e vou passar a intenção nova que a gente acabou de criar. Bom, como a gente estava utilizando o padrão builder, eu apaguei os pontos e vírgula aqui que estava ficando um pouco esquisito. E aí para finalizar a gente tem que dar um notification manager.notify para ele efetivamente notificar. Eu vou passar um ID para ele, um ID qualquer, vou pôr o número 1 e depois eu vou dar um notification builder, que é o nosso builder aqui, .build para ele construir a notificação de fato. Tá? Então eu vou pegar, colocar o breakpoint aqui e aqui e vamos ver se a mensagem vinda do usuário chega para a gente aqui. Então eu vou escrever uma nova mensagem aqui. Deixa eu minimizar para ele ficar offline. E vou dar um olá, Wolf. Então deixa eu ver no painel administrativo. Na verdade até já chegou, nem preciso olhar.
Então aqui no nosso log, ele vai criar a intenção da atividade. E aí, como eu estou utilizando o Android Oreo, ele vai criar a notificação e vai notificar. Então eu vou tirar o breakpoint aqui e vou dar um F9 aqui. Então tá lá, chegou a notificação aqui, ó. Olá, Wolf. Quando eu clico, eu já vou abrir direto a atividade da nossa conversa. Então vamos testar de novo. Vamos fazer o teste agora sem breakpoint. Eu vou dizer assim: abra o chat Wolf. Então vamos esperar. Então chegou aqui, ó, abre o chat Wolf, vinda do Bob. Quando eu clico, ele sabe qual que é a tela que eu tenho que abrir e quem é a pessoa que eu estou conversando. Tá bom? Então é assim que a gente trabalha com a parte de notifications do Android, nessa parte aqui do Firebase também. E assim a gente finaliza essa parte extra, nessa parte bônus que muita gente me pediu para fazer, como que a gente notifica, né, os chats, como é que a gente faz para eles se conversarem, o que precisa ter. Então agora você já sabe todo esse procedimento, o código-fonte se encontra na descrição desse vídeo. Né, a gente utilizou aqui a versão do Java. Se você quiser ver esse mesmo projeto na versão do Kotlin, né, a linguagem um pouco mais moderna, tenho na descrição desse vídeo também aqui embaixo um e-book que eu escrevi com mais de 200 páginas que ensina a criar outros aplicativos também, mas o principal mesmo é esse próprio chat utilizando o Kotlin, né? A nossa nova linguagem de programação oficializada pelo Google. Tá? Então, se você gostou, clique no gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. E se você puder compartilhar esses vídeos ou outros vídeos aqui do canal, eu agradeço. Isso ajuda bastante ao canal a crescer e a gente continuar produzindo mais conteúdo sobre desenvolvimento Android, desenvolvimento mobile em geral. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.